meus queridos alunos, minhas queridas alunas, como estamos? Todos bem? Espero que sim, né? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e estou aqui para fazer a correção da semana 3 do PET 5 com vocês. Bora lá? Gente, função, hein? Ainda! Bom que vocês vão chegar no primeiro ano afinadíssimos em função, pelo menos na de primeiro grau e na de segundo, né? Não acaba, né? Esperamos que para o próximo PET sim, né? Acho que tá todo mundo ansioso para Teorema de Pitágoras, né? Gente, questão 1. Dada a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, responda às questões a seguir. Letra A. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação da função? Fala sério! Isso aqui é lá da fórmula resolutiva da equação de segundo grau. O A é o coeficiente do x ao quadrado. Se não tem nada, 1. B é o coeficiente do x, menos 4. E C é o coeficiente de ninguém, que seria o x elevado a zero, é quem está sozinho, não gosta de companhia, 4. Letra B. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Gente, para eu fazer isso, ela só vai cortar o eixo x quando o f de x for zero, quando o y for zero. Então, eu vou pegar essa função x ao quadrado menos 4x mais 4 e vou igualar a zero. E aí, a gente pode resolver de diversas maneiras. Eu vou usar com vocês a fórmula resolutiva. Então, fórmula resolutiva b, delta é b ao quadrado, menos 4ac. O meu b é menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Então, meu delta vai ser 16 menos 16, que é igual a 0. Quando o delta é 0, a gente já sabe que só tem uma raiz real ou duas raízes iguais, né? Então, x aqui é menos b, mais ou menos a raiz de delta, divide por 2a. Então, vai ser menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes 1. E isso é 4 mais ou menos 0 sobre 2. Só que 4 mais ou menos 0 é 4. E 4 dividido por 2 é 2. Então, a pergunta é, quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Quais não? Qual? Só tem uma, tá? 2 e 0. Ok? Letra C, qual o valor do discriminante delta? A gente já achou o delta aqui na letra B. Delta foi igual a 0. Letra D, como delta é igual a 0. Quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Gente, uma raiz, um zero, uma raiz real. Qual é? 2. A raiz real é igual a 2. Letra E. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Brincadeira, né? É a mesma pergunta da letra B. Interseção, coordenadas de interseção do gráfico com o eixo x. As raízes aqui, né? 2 e 0. Letra F. Quais são as coordenadas do vértice do gráfico dessa função? Para achar o vértice, eu vou colocar a regrinha aqui com vocês. Quando a gente fizer a tabela, vocês vão perceber que na tabela já dava para a gente descobrir qual era esse vértice, tá? O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, é menos 4 sobre 2 vezes 1. Então, vai ficar 4 sobre 2, que é 2. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta deu 0 sobre 4 vezes 1, só que isso vai dar 0, né? Eu não preciso nem colocar menos 0. Então, o vértice dessa parábola é 2 e 0. Coincidiu ela ter o vértice igual à raiz, tá? Letra G. Como A é maior que 0, a concavidade dessa parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo? Se o A é maior que 0, a concavidade é para cima.
Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função. Se a concavidade é para cima, ela vai descer, depois subir. Então, o vértice é o ponto mínimo da função. E aí, na letra H, a gente vai preencher a tabelinha e vocês vão conseguir verificar tudo isso que eu tô falando aqui. Só um minuto. Gente, então, fazer a tabela da letra H, né? Vambora? Olha, o que a gente vai fazer aqui? Mesma coisa que a gente já fez em todos os outros PETs, né? A gente vai começar calculando o f de 0. E aí, a gente vai colocar o 0 no lugar do x. E 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 0 são 0, mais 4. Então, isso aqui dá 4. Então, o meu par ordenado aqui, 0 e 4. Já posso até falar que o f de 0 foi 4. Depois, a gente vai fazer a mesma coisa com f de 1. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 4. 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1, 4, mais 4. Esse menos 4 com esse mais 4, eu posso cortar, não se anular, fica 1. Então, aqui, f de 1 é 1. F de 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. 2 ao quadrado são 4. 4 vezes 2 são 8, mais 4. Gente, 4 mais 4, 8, com menos 8, 0, provando que a gente tinha falado que 2 e 0 eram raízes da equação. Então, f de 2 é 0. 3. Vão ser 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 4. 3 ao quadrado são 9. 4 vezes 3 são 12, mais 4. 9 mais 4 são 13. 13 menos 12, 1. Então, aqui a gente tem 3 e 1. E por último, f de 4. Vão ser 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 4. 4 ao quadrado são 16. 4 vezes 4 também são 16. Cortou, sobrou 4. Então, 4 e 4. Agora, eu vou pedir a vocês um minutinho para a gente poder traçar o gráfico, tá bom? Gente, traçar o gráfico, então, bonitinho, né? Coloquei uma cor bem cheguei para chamar a atenção de vocês. Que a gente tem, ó. Quando o x foi 0, o nosso y foi 4. Então, a gente vai marcar aqui uma bolinha em cima do 4. Quando o x foi 1, o nosso y também foi 1. Então, eu vou pontilhar aqui do 1 até o 1. Longe, hein? Muito, né? Pontilhado, tá, gente? Não pode ser linha contínua, tracejada. Quando o x foi 2, o y foi 0. Então, a bolinha em cima do 2 aqui, ó. E quando o x foi 3, meu y foi 1 de novo, porque a gente sabe que para fazer a parábola isso tem que acontecer, essa repetição tem que acontecer, senão eu não consigo traçar minha parábola. Para quem está fazendo no PET impresso vai estar fácil de fazer, porque está todo marcadinho já, só marcar as bolinhas, né? E quando o x foi 4, o y voltou lá no 4. Então, bora pontilhar do 4 até o 4. E aí, bolinha aqui. Gente, agora é só unir os pontinhos, mas no caderno ainda sai melhor. Mas aqui eu não consigo fazer essa parábola bonitinha, tá? Você Então, quer que eu faça? você consegue? Sei lá. Ah, mas você já tá fazendo, o que eu vou fazer? Deixa eu falar pra vocês. Sempre deixar sobrar um pouquinho aqui pra indicar que ela continua. Não pode fazer com régua, porque aqui não é reto, tá, gente? Não é um vértice, é curvo, tá? Então tem que ser feito à mão livre mesmo, tá bom? Bora pro próximo? Gente, a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura ao lado. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo X. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é f de x igual a 3 meios
de x ao quadrado menos 6x mais c. Onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Qual a altura do líquido ou o valor de c da função? Gente, o tio Marcos vai colocar o gráfico, o gráfico pra gente na tela, né, tio Marcos? Seguinte, olha, observando o gráfico, a gente consegue visualizar que esse vértice, né, onde está o Vzinho aí na taça, ele está em cima do eixo X, certo? Então, eu posso garantir para vocês que o vértice da função, ele tem um valor para o X, mas que o valor de Y dele é 0, porque está exatamente em cima do eixo X. Sentiu, o que eu vou fazer com essa informação? A gente sabe que o y do vértice é menos o delta dividido por 4a. Então, eu já sei que no lugar desse y eu vou colocar 0. O lugar do delta, eu vou trocar esse delta pela regrinha dele, que é b ao quadrado menos 4ac, e vou manter aqui com 4a. Agora, eu vou fazer as minhas trocas de acordo com as informações que eu tenho. O que eu tenho aqui, ó? Vai ser menos. Quem é o meu b? É o menos 6, então vai ficar menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes a, quem é o meu a? Meu a vale 3 meios, eu vou escrever desse jeito aqui. Ou vocês podem colocar em forma de fração normal. Quem é o meu c? Meu c eu não sei, vai ficar aqui. Dividido, deixei um parênteses demais aqui, né? Por 4 vezes o a, que são os 3 meios, certo? Vamos começar a melhorar a cara dessa bagunça? Porque eu fiz uma confusão aqui, né? Então, eu vou deixar esse menos aqui. Menos 6 ao quadrado são 36 positivo. Esse 4 eu vou simplificar com esse 2. 4 por 2 vai dar 1. Eu tiro a fração. Continuo com menos. 2 vezes 3, 6 vezes c, 6c. Olha como melhorou. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. 2 vezes 3, 6. Está bem melhor do que estava. Se eu multiplico cruzado, sim, eu tenho menos 36, menos com menos aqui vai virar mais, pode ser assim, de uma vez, e 6 vezes 0 são 0. Então, 6c é igual a 36, tá? O negativo vem para cá, positivo. Então, quem é o meu c? 36 dividido por 6. Então, meu c vale 6. Certo? Fácil, né? Mas foi muito, né? Aí vocês podem falar assim, tá bom, gente, fazer é fácil, mas como que eu iria pensar que eu tinha que usar isso? Eu pensei no vértice porque foram as informações, eu sempre olho o que eu tenho, o que o exercício me deu de informação, né? E aí, quando eu olhei para o gráfico, eu falei, a única informação que eu tenho aqui que é consistente é saber que o ponto que o vértice está, porque ele está em cima do eixo X, então eu sei que ele é 0 para o Y, tá bom? Bora fazer o próximo? Gente, última questão. Meu gráfico não está bonitinho como está no pet de vocês. Eu já falei pra vocês que eu sou péssima pra desenhar. Mas, gente, A parte mais legal é que dessa vez ele tá bonitinho sim, tá? a gente Tá visualmente bonito aqui também. Ah, porque ele tá meio tortinho ali. Já vi que eu dei umas tremidinhas ali. Ah, ficou bom. Bom, observe, né, abaixo o gráfico de uma função definida por várias sentenças envolvendo as leis de formação de funções polinomiais de primeiro grau, de segundo grau e função constante. Responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na reta definida da função f? Gente, quais os zeros ou as raízes da função polinomial do segundo grau? Então, função polinomial do segundo grau é aqui, ó, a parábola. Então, onde ela está cortando aqui o eixo x? Ó, no menos 4 e no menos 2. Então, as raízes ou zeros, menos 4 e menos 2, certo? Letra B. Quais são as coordenadas do vértice da parábola do gráfico da função polinomial de segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função f? Não preciso analisar, tá? Porque eu não tenho função f, nem tenho como saber, né? Eu consigo, se eu usar as raízes aqui, eu consigo montar a função de segundo grau que está envolvida nessa função f
Mas não é meu interesse, porque se eu olhar para o esboço do gráfico, eu consigo ver, né, que a distância do menos 4 ao menos 3 é a mesma distância que do menos 3 ao menos 2. Então, aqui é o meu eixo de simetria, olha, eles são os zeros aqui, então são simétricos em relação a esse ponto. Então, o vértice aqui, menos 3 e menos 2. Então, vértice, menos 3 e menos 2. Letra C. Para menos 2 menor ou igual do que x, menor ou igual do que zero, a lei de formação envolvida na definição da função f é de uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau ou de função constante. Então, ele colocou para a gente do menos 2 até o zero. É esse pontinho aqui, ó, do menos 2 do x até o zero do x, que é no pontinho que a gente tem 0 e menos 1. Então, o que é isso aqui? É uma função constante? Não. É uma função de segundo grau? Também não, porque é uma reta. Então, nesse pedacinho aqui, a gente tem uma função de quê? De primeiro grau, tá? Letra D. Continuando ainda, desculpa, a letra C continua. Nesse intervalo, a função f crescente ou decrescente. O que está acontecendo aqui, ó? Meu x está aumentando, o que está acontecendo com o meu y? Está diminuindo, né? A reta está inclinadinha para cá, ó. Isso aqui é decrescente, ok? Crescente, ela está com inclinação para o lado direito, decrescente para o lado esquerdo. Letra D. Para 1 menor ou igual do que x, menor ou igual do que 3, então daqui até aqui, tá? A lei de formação envolvida na definição da função é de uma função polinomial de primeiro grau, segundo grau ou constante. Gente, do 1 ao 3, a gente tem de novo uma função de primeiro grau. E agora ela é crescente ou ela é decrescente? Olha, mudou o sentido, né? Que estava inclinado assim, agora está inclinado para o outro lado. Então, ela é crescente. E aí, letra E, para quais valores de x a função f é constante? A gente está em constante aqui. Então, a gente tem uma função constante para 3, menor ou igual do que x, menor ou igual do que 5. Não posso colocar 3, 4 e 5, porque entre o 3 e o 4 a gente tem infinitos valores reais, entre o 4 e o 5 a gente tem infinitos valores reais, tá bom? Então, é desse jeito aqui. Para esses valores de x, qual é o valor de f de x? Então, x foi 3, f de x foi 2. Se x for 3,5, f de x é 2. Então, nesse intervalo aqui, o f de x vai ser sempre igual a 2. É uma função constante. Beleza? Gente, terminamos. Esse pet foi mais rápido, né? Mesmo recadinho de sempre. Ficou com dúvida? Coloca aí nos comentários. Ou, né, no comentário do vídeo, ou manda no meu Instagram profissional. Se eu ver que vocês tiveram dúvida, eu vou responder, tá bom? E a petição continua, né, gente? Gostou da aula? Dê o like de vocês, compartilhe. Se não estiver inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho. Sempre que sair uma aula nova, você vai ser avisado dessa aula. Não deixem de estudar, tá bom, gente? É importante, né? Também, se você ainda não foi lá no canal do tio Marcos, dê um pulo lá, que ele tá fazendo as correções do PET de português e eu tenho certeza que vocês vão adorar a aula do tio Marcos. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima, até semana que vem. Se cuidem!